Olá, sou a professora Marido Virges, estamos aqui para uma nova dica. Quais as recomendações que, falando sobre esse universo tão desafiador que é a nossa criança autista, quais são as recomendações que nós estamos, através da pesquisa, trazendo para cada um de vocês, pais e profissionais, para auxiliar seu filho com relação a descansar, em relação a dormir. Tenho recebido muitos pais falarem para mim assim: olha, meu filho está com dificuldade de adormecer, meu filho tem uma rotina de sono inconstante, um dia ele dorme, outro dia não, ele acorda muito à noite, o que está acontecendo? Tem uma agitação, tem má qualidade do sono. Isso são queixas que a gente escuta todos os dias os pais falarem sobre isso. Para tanto, nós gravamos essa aula, esse vídeo, para trazer algumas informações que são pontuais. Quais são as atividades, o que eu devo fazer para melhorar as alterações de sono do meu filho? Primeiro, vamos ver o que dizem os pesquisadores sobre o sono. Antes da gente dar as nossas dicas, vamos ver o que a pesquisa tem mostrado sobre a nossa criança autista com relação ao sono. Eles dizem assim: as crianças atípicas, que são as nossas crianças, que têm um desenvolvimento diferente, elas têm grandes dificuldades para reconhecer os sinais sociais da hora de dormir. Quais são esses sinais sociais? Claro e escuro, o preparo que a família faz na hora de dormir, qual é a hora que a família dorme. Ela tem dificuldades de reconhecer, ok? O que mais que ela tem? Agora o segundo. Elas têm níveis alterados de um aminoácido chamado triptofano, que é importantíssimo, que produz o hormônio da melatonina. Então, o triptofano, ela produz o hormônio da melatonina necessário para dormir. Então, a nossa criança autista tem níveis alterados desse aminoácido, ok? Então, essas são a segunda. A terceira que os pesquisadores falam: sensibilidade aos estímulos externos. Aquilo que nós estamos falando. Sensibilidade aos estímulos externos, de luzes, de sons, de texturas, de temperatura. Ela tem uma sensibilidade muito grande, ela não consegue fazer a interpretação desses estímulos. E outra coisa, ela tem níveis elevados de ansiedade, que afetam negativamente o sono. Então, isso são algumas informações que os pesquisadores nos trazem sobre a nossa criança autista com relação ao sono, a falta do sono, ou um sono agitado, ou alterações que ela tem na hora de dormir. Então, tudo isso concorre para que essas crianças não durmam bem. Mas e daí? Não tem o que fazer, professora? Nós temos muito o que fazer. Nós temos muito o que fazer. Mesmo com essas quatro irregularidades, elas têm grandes melhoras se nós começarmos a observar o sono da nossa criança. Então, a pesquisa nos informa, além dessas 4 alterações, que a falta do sono, a oscilação do sono nas crianças TEA tem gerado agressividade, depressão, hiperatividade, irritabilidade, mau desempenho cognitivo. Então, uma criança autista que tem um sono, uma rotina de sono alterado, quantas coisas são prejudicadas? Quantas coisas pode gerar? Pode gerar, não estou dizendo que gera, pode gerar agressividade, depressão, hiperatividade, irritabilidade e principalmente o mau desempenho cognitivo, a falta de atenção, tá? Então, com isso, quais as pistas que nos auxiliam para melhorar essa instabilidade de sono dos nossos filhos? Que pista que nós precisamos aprender para auxiliar?
como eu disse para vocês, quando nós damos pistas, não é eu faço e acontece. É um investimento que nós fazemos para melhorar a qualidade do sono, para melhorar este dia a dia de uma rotina que muitas vezes não é feita. Então vamos lá? Evite alimentos estimulantes. Quais são os alimentos estimulantes? Chocolate, café, chá, próximo do horário de dormir. Quantas famílias fazem um achocolatado na hora de dormir? Então evite esses alimentos que são estimulantes. Que mais? Promova uma rotina para dormir. O que é uma rotina para dormir? Banhos, cheiros calmantes, como eu já falei, a baunilha e a lavanda, leitura de uma história, massagens suaves, música, presença de um brinquedo que a criança gosta, de um cobertor. Dê pistas para essa criança para saber agora está na hora de dormir. Pega seu travesseirinho, é uma pista. Tome um banho, é uma pista. Cheiros relaxantes, é uma pista. Não queira fazer também todas essas pistas de rotina para dormir, mas quais as pistas que você como família pode proporcionar para esta criança? Então, banhos, cheiros, um horário, a hora que o pai lê a historinha para a criança, que a mãe lê a historinha, é uma pista que está dizendo depois a leitura da história, está na hora de dormir. Fez uma massaginha nos pés na criança, está na hora de dormir. Então, tudo isso são pistas sociais que nós dizemos que são, como que se diz, agora está na hora de dormir. Ter horário regular de dormir, despertar. Às vezes eu vejo com esse tempo nosso que está sendo desafiante, que está sendo diferente, nós estamos vendo tantas crianças com o horário irregular de sono. Dorme qualquer hora e levanta qualquer hora. Toda criança, em seu desenvolvimento, para melhorar o seu desenvolvimento, para melhorar a sua aprendizagem escolar, ela precisa de ser estabelecida um horário regular de sono. Mais dicas que nós vamos dar. Planeje as atividades da hora de deitar. Tem hora que a criança nem sabe, peraí, que hora de dormir? Ela não entende aquela verbalização, tá na hora de dormir. Mas hoje dorme às 8, amanhã às 11, no outro dia dorme de madrugada. Então, quer dizer, planeje o horário de dormir. Cuidadosamente, de modo a acalmar seu filho. Gente, nós sabemos que a criança tem graves alterações para dormir e antes de dormir, mas eles são importantíssimos que eu planeje as atividades na hora de dormir, porque a nossa criança ela já é alterada, ela já é excitável, tudo estimula essa criança. Então vamos planejar a hora de deitar. O que mais? Ter um ambiente para dormir favorável. O que é um ambiente favorável para dormir? Um ambiente com menos luzes, menos intensidade de luz, um ambiente mais confortável, temperatura agradável, colchão, textura dos lençóis, cobertores e travesseiros e menos estímulo no quarto. Tudo isso é um ambiente agradável. Um ambiente que é necessário para que essa criança possa dormir. Ela precisa do escuro, ela precisa de um ambiente confortável, ela precisa de uma temperatura agradável, ela precisa de que os lençóis tenham texturas que agradem ela. Então, tudo isso são informações, são pistas necessárias para a organização de um sono. Evite atividades novas e inesperadas, com muito ruído, com muitas brincadeiras calorosas, refeições pesadas antes de dormir. Então, quer dizer, às vezes a criança está brincando, está pulando no sofá, está brincando, a televisão alta, rádio ligado, tudo isso são informações que alteram a criança no seu horário de dormir. Então, vamos planejar, vamos evitar atividades novas e inesperadas. Que mais? Sons altos, brincadeiras calorosas, refeições pesadas, tudo isso antes de dormir. Então vamos ver.
Evite o celular. Quais mais outras pistas? Evite o celular. Eu vejo hoje em dia que muitas vezes os pais têm utilizado o celular para acalmar a criança. E nós estamos andando, dando sempre dicas, evite o celular. Não estou dizendo para não dar, estou dizendo para evitar o celular, programas de televisão, principalmente televisão no quarto das crianças. São muitos ruídos, são muitas informações que isso são, como se diz, são procedimentos maléficos para que realmente a criança tenha um sono muito alterado. Então vamos evitar. Filmes infantis, programas de televisão não ajudam a acalmar o sono de uma criança. Às vezes deixa a criança assistindo televisão com brinquedos alterados, com sons diferentes. Quantas coisas perturbam a criança numa hora de sono, principalmente a nossa criança com transtorno do espectro autista. Evite excesso de estímulos. Quais são os excessos de estímulo? Costuras de pijama, decoração do quarto chamativa do quarto, barulho das ruas. Mas como é que eu vou fazer, professora? Espera aí, qual é o horário melhor para dormir? Feche as janelas para diminuir a intensidade dos sons, para evitar a luminosidade que vem das ruas. Tudo isso nós podemos auxiliar a criança com relação ao sono. Os gestos repetitivos que a criança muitas vezes faz podem alterar e colaborar a perder o foco de descanso. Então, quer dizer, quando eu estimulo demais a criança, deixo ela na frente de uma televisão, deixo ela com barulhos intensos, deixo ela com brinquedos repetitivos, o que acontece? Ela tem uma desorganização e com isso ela utiliza movimentos repetitivos. E esses movimentos repetitivos não colaboram para a hora de descanso. Os movimentos repetitivos não colaboram. O que mais nós podemos auxiliar a criança? A rotina é a peça fundamental na hora de dormir. Se nós não temos uma rotina estabelecida no horário de dormir, nós podemos saber que esta criança terá um sono alterado. Nós estamos falando de uma criança que tem grandes dificuldades de integração sensorial. Então, quer dizer, ela não consegue se organizar sozinha. Nós temos que manter essa rotina para manter um quadro de quê? Um quadro de estabilidade, de equilíbrio dela, para que ela saiba quais são as pistas que eu estou dando de reconhecimento para que ela possa dormir. Então, estabeleça essa rotina com horários, com hábitos curtos, não assim, aumente, eu vou contar uma história contra uma história longa, eu vou dar um brinquedo para ela que possa regular ela, deixo ela 2 horas com aquele brinquedo. Então, quer dizer, estabeleço hábitos curtos e saudáveis na hora de dormir. Hábitos curtos e saudáveis. Cronograma com imagens. A nossa criança autista, já falei várias vezes, ela precisa de pistas visuais, ela precisa de informações visuais. Então, faça um cronograma. Olha, nós vamos ter um banhinho, nós vamos ter uma massagem hoje, nós vamos ter um quarto escurinho. São pistas importantíssimas que auxiliam a criança a regular o seu sono. Pais, nós precisamos ajudar o nosso filho a criar melhores padrões de sono. Isso não, todas essas informações, todas essas dicas que eu dei, não são assim, eu faço e aconteço. Eu sempre falo isso. Não são coisas que eu realizo e acontecem, mas são informações que são pontuais para criar novos padrões, novos hábitos na hora de dormir. E aqui eu fico com essas informações. O meu muito obrigado, professora Maria do Virges.